Boa madrugada, pessoal. São 2h17 da madrugada e eu vim fazer esse vídeo que uma pessoa pediu pra mim fazer, referente aos comentários que eu fiz no post da menina lá dos cabelos cacheados. Perfeito. Né? A menina fez 50 afirmações agradecendo pelo cabelo cacheado perfeito. Ela falou como ela queria. E escreveu numa folha, arrancou a folha e guardou no quarto dela. E no terceiro dia o cabelo dela estava cacheado, né? E eu fiz alguns comentários e já tem 28 curtidas. E uma dessas pessoas que curtiu pediu pra mim gravar um vídeo falando sobre os meus comentários, né? Eu falei que a vibração energética e a fé são a mesma coisa, né? Que são 3 segundos de vibração profunda para conseguir realizar um desejo. Quando queremos algo, temos que vibrar aquele sentimento que temos quando a gente sente medo de algo. Porém, ao invés de medo, temos que pensar, vibrar no desejo que queremos que seja realizado. São 3 segundos de vibração que faz acontecer. Já repararam que quando temos medo de alguma coisa, a gente sente algo diferente no nosso corpo ou sistema nervoso? Então, é sobre esse sentimento aí, porém sentir, vibrar, pensar no pedido ajuda muito se você enxergar com o desejo realizado, sentir o ambiente, o cheiro, enfim. E nas crianças e adolescentes acontece mais fácil porque elas têm a mente pura e limpa, diferente de nós adultos que fomos infectados com as doutrinas dos sistemas que são religiões e crenças, né? Limitantes. Se a sua fé for do tamanho de um grão, você poderá mover montanhas. Esses foram os comentários que eu fiz e o pessoal curtiu. Agora eu vou explicar sobre a vibração energética, sobre esses 3 segundos, né? E sobre as crianças. Até os 7 anos de idade, tudo o que você acredita fica gravado no cérebro, tá bom? Fica guardado no subconsciente. E você se torna o que você pensa. Todo mundo tem Deus dentro de si. Procuram fora o que está dentro do coração. O observador altera a realidade de dentro para fora. Vibração energética é a mesma coisa que fé. Emanar energia através da vibração, pensar e sentir. Tá bom? Tudo que você quer já existe no mundo. Precisa acessar, vibrar. Alinhar o sinal que o seu corpo está emitindo. Por exemplo, o medo. Quando a gente sente medo, não dá um frio na espinha? Tu não sente o corpo vibrando no medo? Você tem que reverter isso para sentimento bom. Por exemplo, você quer o cabelo cacheado, você tem que vibrar e sentir, imaginar o teu cabelo cacheado, vibrar naquilo ali. Reverter o medo pelo seu desejo, pelo seu pedido, tá bom? Não adianta você pedir com a boca se o teu coração não acredita. Ou se tua né, pedir com a boca e o coração ter energia ruim lá dentro. Você tem que ter fé. É como sintonizar um rádio com a antena quebrada. Tem que ter um alinhamento. Você tem que pedir e acreditar que vai acontecer. O coração acredita, o corpo libera, como na passagem bíblica, a tua fé te curou. Esses 3 segundos é o espaço de consciência que é governar a mente, tá? Ser o arquiteto da sua própria vida, da sua própria realidade. É pensar sobre o próprio pensamento, é observar a mente funcionando, conduzir a própria mente. As palavras têm frequência, cada pensamento e emoção emite uma onda. Quando você ora com medo, você vibra com frequência do medo e atrai aquele medo, né, para sua vida. Jó já dizia, aquilo que eu mais temia sobreveio. Eu vou contar sobre a experiência que eu tive, né, uma experiência que eu tive há 13 anos atrás. Eu tinha muito medo de perder a minha mãe, eu tinha muito medo que minha mãe ficasse doente, eu não imaginava minha vida sem a minha mãe. Então, eu lembro que eu fiquei impressionada, a palavra seria essa, impressionada. Eu fiquei impressionada com uma menina que a mãe dela estava com câncer, estava com uma leucemia, né, que é um câncer no sangue. E a mãe dela entrou no hospital, ficou internada. E eu lembro que ela estava, isso foi lá em Juí, foi em 2012.
E eu lembro que eu assisti, acompanhei tudo aquilo ali, desde quando a mãe dela estava doente, quando a mãe dela internou, quando a mãe dela foi assim, piorando a situação dela e ninguém fazia nada, ela gritava, pedia por ajuda, foi desenganada e veio a óbito, né? E eu lembro que todo dia eu vinha aqui na mãe e comentava o estado da situação da mãe da menina lá, e né, a minha mãe dizia: Rose, não fica pensando nisso, evita assistir isso e não fica impressionada. Não pensa nisso. A mãe dizia isso. E eu falava assim, por quê, mãe? E ela dizia, porque tudo que a gente tem medo atrai pra gente. E é verdade. Tudo que a gente tem medo atrai. Isso foi em 2012. Em 2015, tudo que essa menina passou, eu passei. A minha mãe ficou doente, ela internou no hospital, né? O médico não podia fazer nada porque estava muito avançado. Já tinha a anemia dela, virou leucemia, e se ela fosse para uma mesa de cirurgia, ela não ia passar daquela mesa, não tinha como ela fazer uma cirurgia, porque ela estava muito debilitada, muito fraca. E, enfim, todo aquele sentimento que a menina passou ali nas redes sociais, que eu acompanhei, aconteceu comigo. Tudo, exatamente do mesmo jeito. Aí eu pensei, é verdade, a gente tem que cuidar o que pensa. Sempre falam, cuida o que você pensa atrai. E por que parece que o medo atrai mais rápido? Porque quando a gente tem medo, a gente vibra mais. Até o nosso corpo treme, dá um arrepio, né? Dá um frio na espinha. A gente tem que aprender a reverter esse medo por coisas boas. Esse mesmo sentimento que a gente tem quando tem medo, a gente tem que sentir pelo pedido que a gente quer. Que nem a menina, ela queria cabelo cacheado, ela vibrou naquilo ali. E por que em adolescente e criança acontece melhor? Porque eles têm a mente limpa. Eles não foram infectados pelo sistema, pelas doutrinas, né? Tipo uma criança até os 7 anos, ela tem amiga imaginária, ela consegue saber até o que o amigo imaginário está pensando. Porque a criança é pura. Ela não tem assim, essas crenças limitantes que a gente aprende ao decorrer da vida, que vão fazendo a gente esquecer, né? Porém, tudo que a gente sentia quando a gente era criança fica guardado no subconsciente. Fica guardado lá e uma hora a gente consegue acessar. Quando a gente quebra o sistema, quando a gente quebra a Matrix, quando a gente acorda, quando a gente desperta, a gente consegue acessar o nosso subconsciente. E a gente tem que ter a mente de uma criança. A mente de um adolescente que tem a mente limpa. A gente tem que ter esse mesmo pensamento, esse mesmo coração puro para conseguir realizar o que a gente deseja. Quando você acredita em coisas negativas, você tem que acreditar nas positivas, da mesma forma, com a mesma intensidade. Tá bom? Seja grato como se já fosse real. Que nem a menina ali, ela escreveu no papel agradecendo pelo cabelo já cacheado. E no 3º dia o cabelo dela estava cacheado. Tá bom? Sinta gratidão durante a oração. A vibração, mesmo que não esteja materializada ainda. A oração e a vibração é a mesma coisa. A gente tem que vibrar naquilo ali que tu quer e já agradecendo como se já tivesse acontecido.